Nas fronteiras da loucura. Capítulo 3. Delito oculto. Na patogênese da alienação mental, sob qualquer aspecto que se apresente, sempre defrontaremos um espírito falido em si mesmo, excruciando-se sob a injunção reparadora de que se não pode deslindar, senão mediante o cumprimento da justa pena a que se submete pelo processo da evolução. As soberanas leis que mantêm o equilíbrio da vida não podem, em hipótese alguma, sofrer defraudações sem que se estabeleçam critérios automáticos de recomposição, em cujo mistério se envolvem os que agem com desregramento ou imprevidência. Sintetizadas na lei de amor, que é a lei natural fomentadora da própria vida, toda criatura traz o germe, a noção do bem e do mal, em cuja vivência programa o céu ou o inferno, e aos quais se vincula, nascendo as matrizes das alegrias ou das dores, que passam a constituir-lhe o modus vivendi do futuro. Atividade essa pela qual acende ou recupera os prejuízos que se impôs. Não há nesse estatuto nenhum regime de exceção em que alguém goze de bênção especial, tampouco de qualquer premeditada punição. Programado para a aventura, o espírito não prescinde das experiências que o promovem, nele modelando o querubim, embora, quando tomba nos gravames da marcha, possa parecer um malfadado Satanás, que a luta desvestirá da armadura perniciosa que o estrangula, fazendo que liberte a essência divina que nele vige inalterada. Quem elege a paisagem pestilencial, nela encontra motivos de êxtase, tanto quanto aquele que ama a estesia penetra-se de beleza, na contemplação de um raio de sol ou de uma flor, inundando-se de silêncio íntimo para escutar a musicalidade sublime da vida. Não existe, portanto, uma dor única na alma humana que não proceda do próprio comportamento, sendo mais grave o deslize que se apoia na razão, no discernimento, capaz de distinguir, na escala de valores, as balizas demarcatórias da responsabilidade que elege a ação edificante ou a comprometedora. Só Jesus viveu a problemática da aflição imerecida, a fim de lecionar coragem, resignação, humildade e valor ante o sofrimento. Ele, que era justo, de modo que ninguém se exacerbe ou desvarie ao expungir as penas a que faz jus. Apesar disso, a paisagem torpe e angustiante da alienação mental, por distúrbios psíquicos como por obsessões espirituais, não deixa de ser profundamente constrangedora, acompanhando-se o entorpecer do raciocínio com o decorrente mergulho nas águas turvas do primitivismo animal de que se deve liberar o espírito. Reflexionávamos a esse respeito no pequeno apartamento de Julinda, contemplando-a sob a alta dose de sedativo, enquanto ouvíamos o baldoar do desespero nas circunvizinhanças, em que duas populações, a de encarnados e a de desencarnados, se engalfinhavam na tremenda batalha da loucura desenfreada. As cenas, sem dúvida dantesca, confrangiam. Embora relativamente acostumado à visão do tresvariar das criaturas e pensando nos que jornadeiam descuidados, malbaratando o patrimônio do corpo, não pude sopitar as lágrimas de sincera compunção pelos que se encontravam na escola disciplinadora da dor, como pelos que avançavam sorrindo, embriagados, para afogar-se no rio escuro da desesperação que se impunham desde então.
Percebendo-me a perigosa área de raciocínios em que me engolfava, o bondoso mentor advertiu-me com sabedoria. Miranda, convém não esquecermos a vigilância educativa do todo amor. Confrange-nos acompanhar o padecimento dos nossos irmãos em desalinho. No entanto, a nenhum deles tem faltado a bênção do socorro de maneira direta ou não, da mesma forma que lhes não foram escassas a inspiração divina, as diretrizes para uma vida reta, nem os exemplos de comportamento digno nos quais pautassem a própria conduta. Havendo a opção com a qual cada um afina, derrapando na ação em que se compraz, a presença da justiça torna-se irrefragável para hoje ou mais tarde. Fazendo uma reflexão como a coordenar e sintetizar o raciocínio, aduziu com justeza. Antes mesmo de Jesus, os romanos haviam estabelecido no seu código de direito as bases da felicidade humana, condensando inconscientemente o decálogo em 3 princípios fundamentais. Viver honestamente, dar a cada um o que é seu, não lesar ninguém. Jesus, na condição de supremo legislador da terra, formulou um princípio conciso e incisivo, no qual se encontram todas as leis e profetas da justiça e do bem. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Reunindo os conceitos romanos e o decálogo no amor, mediante o desdobramento de não fazer ao próximo o que não desejar que este lhe faça. Aqueles que se atribuem direitos e privilégios especiais, como se a vida em si mesma já nos não fosse um privilégio especial, na má usança a que se permitem, aliciam os verdugos que os submeterão, como consequência do comportamento ingrato e pernicioso de que se utilizam, vindo a experimentar o corretivo que os despertará para o respeito ao seu irmão e aos quadros educadores da escola terrena. Isso, naturalmente, não nos libera do dever de os ajudar, considerando que, a nosso turno, já atravessamos situações penosas, idênticas, nas quais fomos socorridos. Outros, sim, ajudar-nos a vigiar os próprios pensamentos e atos com que nos impediremos os devaneios e as futilidades que, não raro, induzem ao tombo nas urdiduras do erro e da criminalidade, facultando-nos a convivência com a dor que aqui ferreteia as almas, exercita-nos a compaixão, o amor e a caridade. Mantenhamos a nossa solidariedade e participemos das suas emoções, sem nos deixarmos contaminar pelos miasmas do desânimo, do medo ou das ideoplastias fantasmagóricas vitalizadas pela rebeldia e ingratidão ao Pai Criador e ao Cristo Amor. A oportuna advertência trouxe-me a realidade da justiça divina que, não obstante sendo amorosa, é também reta, a ninguém poupando da reparação dos delitos, mediante os quais se comprometeu consigo mesmo e com a consciência cósmica. Dr. Figueiredo, que nos acompanhava à experiência, anuiu com a argumentação do nobre benfeitor e, solicitando licença, ofereceu a sua preciosa parcela de esclarecimento. Vivendo desde alguns anos o drama dos nossos irmãos aqui domiciliados, acrescentou com expressiva fraternidade, vimos aprendendo que o nosso maior inimigo está dentro de nós. É o egoísmo, que se acredita somente méritos sem conceder ao próximo uma cota mínima sequer de direito equivalente. Graças a essa conduta infeliz, tal visão distorcida da realidade fomenta o ódio, gera a discriminação tormentosa, envenena-se com os tóxicos da insatisfação e da revolta.
Como efeito, todo infrator imprime na consciência, na qual se inscrevem as divinas leis, os critérios de resgates em que se fixam os erros. Cada criatura, embora inconscientemente, sob a razão do seu sofrimento, porquanto nas paisagens mentais se encontram os clichês das suas infrações, revoltando-se ou fazendo-se crer injustiçada, por mecanismo de evasão ou preguiça, largamente cultivada, que se transforma em anestésico da alma. Desejando completar o raciocínio lógico, concluiu: o espírito é o responsável por si mesmo, embora mergulhado no contexto da excelsa misericórdia de Deus, fomentando o próprio crescimento através da utilização dos recursos pedagógicos com os quais sintoniza espontaneamente. Nesse comenos, o caridoso Bezerra acercou-se da paciente e penetrou-a com um profundo olhar percussiente e lúcido, após o qual nos convidou a examinar a causa da alienação de Julinda, esclarecendo: com o respeito que nos merecem as observações dos honrados estudiosos da psique humana, que estabeleceram características definidas nos quadros da anamnese de uma PMD, a gênese real da alienação da nossa enferma se encontra num desforço espiritual, formando uma problemática obsessiva, conforme poderemos constatar. Busquemo-lhes a sede da consciência e procuremos detectar a região dos folículos cerebrais no córtex do encéfalo, escutando os conflitos que lhe assomam dos arquivos mentais em desconcerto. Fixei a atenção na região indicada, sintonizando o pensamento na sua faixa psíquica. Imediatamente passei a ver e a ouvir confusos quadros e ruídos que se misturavam em verdadeira miscelânea de perturbação. A pouco e pouco se foram definindo as cenas e acompanhamos uma altercação entre a enfermeira e o esposo, que melhor definia a conjuntura do momento provacional. Um jovem de menos de 30 anos, com ótima aparência, tentava convencê-la da necessidade que ele sentia de completar a felicidade doméstica tornando-se pai. Anelava por um rebento com o qual se sentiria realizado, e estava emocionado. A jovem esposa, porém, exigente e caprichosa, retrucava: não aquecerei a esta exigência descabida. Não é justo que nos amarremos em plena juventude a compromissos com filhos, malbaratando as nossas oportunidades de prazer e gozo. Não me permitirei deformar, mediante uma gestação ingrata e não desejada, para atulhar o meu ambiente doméstico com a algazarra infantil que, convenhamos, eu detesto. Denotando o amor num temperamento irascível que se procurava impor, desejou encerrar o diálogo. O marido, que se mantinha ponderado, volveu à argumentação. O melhor período para a construção da família é a juventude dos cônjuges, que se encontram no apogeu das forças e das faculdades, propiciando uma educação em bases de paciência e disciplina à prole informação. Nessa fase da idade, os perigos da delivrance são menores e a recuperação mais rápida, reservando-se para a velhice o justo repouso, em razão de a família estar formada e vivendo os filhos já adultos as suas próprias experiências. Além disso, hoje mesmo, as estrelas do cinema e da televisão exibem a gestação que mais lhe dá status, não havendo qualquer perigo de deformação da silhueta, ainda mais em se considerando tratar-se você de uma mulher já casada. Não abdico, no entanto, redarguiu encolerizada, ao direito sobre o meu corpo. Não aceito a maternidade em hipótese alguma. O clima da conversação acalorada
degenerou em discussão dissolvente, gerando a primeira fissura emocional da aliança conjugal. Após alguns minutos, podíamos identificar, no exame dos clichês mentais de Julinda, um sonho no qual, acompanhada pelo esposo e venerando a entidade do nosso plano de ação, era-lhe apresentado um espírito que lhe requeria oportunidade para renascer, prometendo-lhe carinho e ajuda. Eu te perdoarei, suplicava o candidato em lágrimas, todo o mal que me fizeste, recebendo-me nos teus braços, como parte de ti, a fim de que eu recomece ao teu lado. Ajuda-me hoje, a fim de que eu te socorra mais tarde. Parecendo identificá-lo pelos delicados fios das recordações, ela recuou com a expressão alucinada, afirmando estar sendo vítima de um pesadelo que a arrojara aos infernos. A entidade benfeitora, conciliando a situação calamitosa, aclarou: Acalma-te, filha. Estás na esfera dos sonhos e te reencontras com uma alma, a tua vinculada, que te implora ensejo de retorno ao corpo para fruírem juntos a felicidade de refazimento do caminho intempestivamente interrompido. És devedor em relação a ela. Todavia te desculpará o deslize pretérito, desde que lhe concedas a ensancha futura. A vida física é breve, demorando o curto prazo de uma experiência. Aproveita-a a benefício da tua imortalidade. Não recalcitres ao aguilhão beneficente. Juventude e aparência são de muito curta duração. Ouve-a e aquece. A moça, no entanto, estampando na face uma máscara de horror, tentava recuar e, vinculada às figurações perniciosas da sua crença religiosa, bradava: Estou no inferno, os satanases me perseguem. Sou inocente, deixe-me em paz. Odeio filhos, não os quero, não os aceitarei. O esposo, que se apresentava portador de melhores recursos espirituais e de mais ampla lucidez, abraçou-a, intentando tranquilizá-la. Acalma-te, Julinda. Sou eu, Roberto, teu marido. Raciocina, por Deus, e ouve. Asserena-te e recebe a dádiva que o Pai nos propiciará. Socorre-me, interrompeu-o em pranto e desespero. Não desejo a maternidade e tu o sabes. Tira-me daqui, ajuda-me. Fujamos antes que eu enlouqueça. As cenas se apagaram, para ressurgirem outras, não menos graves. Nelas, a paciente experimentava os sinais da gravidez por ocasião do fluxo catamênico e, desesperada, no segundo mês, solicitaram um exame de urina, constatando-se a presença do feto. Sem notificar o esposo, consertou o aborto delituoso, numa clínica que se dedicava ao monstruoso cometimento. Na noite da véspera, sem dizer nada a ninguém, psiquicamente preparada para o crime, sonhou que alguém a segurava, fortemente, suplicando-lhe em amparo. Não me mates o corpo, minha mãe, imprecava o reencarnante. Necessito volver, precisamos estar juntos, ajuda-me. Se não me atenderes... Prefiro a morte, sentenciou a infeliz mulher, a ser mãe. Odeio-te, nunca te receberei, nunca. Verás, então. A face do espírito fez-se tão terrificante que ela despertou aos gritos, banhada por álgido suor. O esposo atendeu a solícito e voltou a dormir, ante a explicação de que se tratava de mais um injustificável pesadelo. Alegando-se enferma, preparou a cena para o repouso que deveria manter, após a liberação do feto pelo abominável método que escolhera. Durante as horas que antecederam ao crime, ouviu o apelo, recordava-se do sonho. Resolvida a ação cruel, justificava-se tentando repouso mental impossível, como tensão nervosa, descontrole emocional.
Afinal, pensava, o aborto é uma coisa tão corriqueira. O médico a tranquilizara, informando da rapidez e do êxito da interrupção da gravidez. Apesar disso, não se conseguia se acalmar. A cena fortemente gravada levava à recordação, e aquela voz impossível de identificar se fora ou dentro dela, suplicante, atormentava. No momento aprazado, compareceu à clínica e 2 horas depois, indisposta e livre, retornou ao lar. Nos minutos precedentes ao aborto, por pouco não recuou, em razão de sentir-se louca, tal o desespero que dela se apossou em face do que escutava. Se me matares, eu te desgraçarei. Salva-me, infame. É tempo, ou do contrário, rolarão os séculos na fúria da minha vingança sem que tenhas paz. Julinda fora até o extremo paroxístico da demência. Matou o corpo do filhinho que já se agasalhava, esperançoso na vida intrauterina. O esposo nunca tomou conhecimento da ação nefanda, destruidora, exceto os cúmplices profissionais da morte. O infanticídio ficou ignorado por todos. Menos é certo pela vítima e pelo algoz, que ora se entrelaçavam mais rigorosamente aos destinos, no rumo da dor, sombra e loucura grave.